Fala, amigo investidor, bem-vindo aqui a mais um vídeo do canal Manual do Dinheiro. Hoje nós vamos analisar aqui, dar uma análise atualizada desse fundo imobiliário aqui, que é o Kinea Renda Imobiliária, KNR11, uma análise atualizada. Ele teve uma queda aqui na cotação ultimamente, né? E nesse vídeo nós vamos estar falando aqui quais são as causas, né, dessa queda, analisar alguns relatórios que foram emitidos. Enfim, tentar explicar melhor aqui o que tem acontecido nesse curto período aqui, tá bom? Só um aviso antes de iniciar, primeira coisa, eu não dou conselho de investimento aqui, né? Apenas analiso fundos imobiliários e você tem que tomar suas próprias decisões, tá certo? E outra coisa importante, já que a gente fala muito de fundos imobiliários aqui, clica aí no sininho para você receber os próximos vídeos, porque o YouTube é assim, se você não clicar num vídeo, você não recebe mais nenhum. Aí o canal não aparece mais para você. Então clica aí no sininho para você não estar perdendo nenhum relatório aí de fundos imobiliários e outros ativos aí da atualidade, tá certo? Então vamos falar aqui rapidamente. O Kinea Renda Imobiliária, ele é um fundo que ele possui 16 imóveis, tá bom? Fundo imobiliário, 16 imóveis, né? Mais ou menos a metade é prédios comerciais e a outra metade são galpões logísticos. Então ele é diversificado em galpões logísticos e prédios comerciais. Ele é administrado pela Intrag DTVM, né, que é uma empresa do Itaú, e gestor é Kinea. Então, nós podemos observar aqui as cotações, né, que nesse ano ele perdeu 10% em valor. E vamos ver que desde o começo, né, desde o IPO, ele já se valorizou 46%, né, mas esse ano ele perdeu 10%, né? E outra coisa interessante se observar são as distribuições, né, que deu uma queda esse ano aqui de 2018, né? Estava vindo pagando aí 92 centavos por cota, né? E agora em janeiro, ó, ele já cai para 82 centavos, né? Ó, uma média de 82 centavos e agora deu mais uma caída, ó, 0,74 centavos, certo? E isso é uma queda bem significativa. A que se deve essa queda? Vamos ver aqui a questão da vacância. Uma coisa que eu observei aqui é que a vacância ela tem aumentado bastante, né? E não a vacância física, né? Porque a vacância física ela não quer dizer muita coisa, né? Ela só quer dizer a quantidade de imóveis desocupados, o percentual em relação aos imóveis que o fundo tem na carteira dele, né? Então, se tiver lá 100 imóveis e tiver 10 desocupados, você tem 10% de vacância física. Mas isso não mostra diretamente como isso impacta nos rendimentos, que é isso que interessa, no resultado. Isso aí você vai encontrar lá na vacância financeira, ó, né? A vacância financeira, ela tem crescido consistentemente aqui desde 2015, ó. Ela vem numa crescente, né? Ó, para você ter uma noção, em 2015 era apenas 1,34% e vem crescendo e já está aí em 12,68%, né? Mas por outro lado é importante ressaltar que esse período aqui era um período de crise, né, no Brasil. Então quando você tem uma crise, o comércio ele sente muito, né? Então vinha num período de crise e agora lentamente a economia está começando a se recuperar, mas muito lentamente ainda. Mas mesmo assim o índice de vacância ele continua alto, né? Então se a vacância financeira tem subido, isso quer dizer que tem menos dinheiro entrando no caixa do fundo. Então por isso que há uma queda no dividendo que é pago, obviamente, né? Com relação ao valor patrimonial aqui do fundo, nós temos aqui que ele está valendo mais, a cotação dele está mais do que o valor dele real, né? Mas é pouca coisa, né? Quase irrelevante, 1,63%. Isso aí eu nem só estou citando aqui, mas nem olho muito isso, porque a minha estratégia não é baseada em trade, é mais análise fundamentalista, né? Eu gosto de manter bons ativos enquanto eles continuarem bons por um longo período de tempo, né? Agora vamos aqui a uma parte importante do vídeo, que é o relatório gerencial agora de novembro de 2018, certo? Vamos falar aqui alguns fatos interessantes, tá bom? Aqui ele fala o patrimônio líquido, né? 2 bilhões, 235 milhões de reais. É o maior fundo, se não me engano, listado. Um dos maiores fundos aí listados no IFIX, né? 31.500 cotistas.
Tal, aí fala aqui, volume negociado, a média diária, né? 2.291.000, é bastante líquido, né? Um fundo que, se você precisar do dinheiro por algum motivo aí, você vai conseguir vender a cota muito rapidamente, né? É muito líquido. Isso aí é uma vantagem também, né? Aí a renda mensal ele mostra aqui, né? 74 centavos por cota de 14 de dezembro. Taxa de administração, 1,25% ao ano, né? Muitas pessoas elas discutem sobre essa taxa de administração, se é alta, se é baixa. Eu já procuro perceber o resultado líquido do fundo, né? Porque quando você recebe o dividendo, ele já vem descontado dessa taxa de administração, né? Então, se a taxa de administração é alta ou baixa, isso aí é relativo. Às vezes pode ter uma taxa de administração alta, mas o fundo tem um resultado bom. E você recebe mais dividendo para um ativo melhor do que aquele outro ativo lá que tem uma taxa de administração baixa, mas ele rende pouco e é um ativo pior, né? Então isso é muito relativo. As pessoas elas costumam, não vou entrar nesse ativo aqui por causa da taxa de administração muito alta. E você tem que refletir se isso aí tem tanta importância assim, né? Eu já vejo que o que importa é o resultado, né? Bom, então sem mais delongas, vamos aqui ao que ele fala nesse relatório, nesse último relatório, né? Ele fala aqui que adquiriu, né, o Boulevard Corporate Tower em Minas Gerais, certo? Em dezembro de 2018. O que mais que ele fala aqui? Ele fala da vacância, né, que em novembro de 2018 nós tivemos duas movimentações aqui, que são dois prejuízos, né? São dois imóveis, né? O Judiaí Industrial Park, que de 2.400 metros quadrados, e outro Geolis, de 660 metros quadrados, que eles desocuparam, né? Essas empresas desocuparam esses imóveis, as empresas que estavam locadas, né, que eram inquilinos, e a vacância física ela passou a ser de 8,38, ela passou para 11,74 e 12,68, né? Então a vacância financeira ela também aumentou, obviamente, né? Se você tem inquilinos deixando o imóvel. E ele fala aqui dos desafios do Rio de Janeiro, né? Fala da crise e tal. Já vem há muito tempo falando dessa crise no Rio de Janeiro e tal. Mas para frente nós vamos ver que a exposição maior do fundo imobiliário aqui do KNRI é em São Paulo, né? Não é no Rio. Mas enfim, né? Ele culpa aqui os maus resultados pela crise, né? Que a vacância está maior no Rio de Janeiro, porque, né, o mercado encolheu, então a absorção de novos inquilinos nos prédios, né, é menor por conta disso, né? E ele fala que já no mercado de São Paulo você tem aí uma reação, né? Sinais de reação, né? Quando o país está se recuperando, né? Aqui já é uma visão minha que eu tenho, né? Os mercados maiores são os primeiros a reagir. Lógico, São Paulo, como é o polo financeiro, né? Os investimentos são concentrados principalmente lá. Então, quando o país começa a se recuperar, o centro financeiro é o primeiro já a apresentar sinais de recuperação, né? Então já é um sinal aí de recuperação do país como um todo, né? No caso aqui São Paulo, como o fundo ele tá muito concentrado em São Paulo, então isso é bom. Então, aqui ele fala nessa tabela todas as emissões do fundo, né? A primeira emissão, a segunda, a terceira. A última emissão foi em 2017, né? Em 2017 aqui. E ele mostra que a rentabilidade, ele compara com a rentabilidade do CDI, né? Ó, lá a primeira emissão em 2010, né? Quem investiu lá em 2010 teve uma rentabilidade total, né, com dividendos mais valorização da cota de 162%, em comparação com o CDI que foi só 105%, né? Então dá uma rentabilidade 60% maior, digamos, né? E é isso. Ele vem comparando aqui todas as emissões com o CDI, todas ganharam, né? Só que perdeu foi em 2000, quem investiu na emissão lá em 2013, o fundo rendeu apenas 38%, né, e o CDI 66%, né, que quem investiu na renda fixa ganhou, né, nesse caso aqui. Mas também se deve porque nesse período os juros eles vinham altos, né? Então era a festa da renda fixa naquela época, né? Então realmente o CDI ganhou, mas só nessa ocasião. Nas outras, 2017, quem investiu nessa data aqui, 21/7/2017 até hoje,
mais de um ano depois, tem aí rentabilidade de 15,36% contra 8,12% de quem investiu no CDI, ok? Aqui é a tabela aqui de negociações de liquidez, né, o valor da cota, né, você vê que vem andando meio de lado aqui nesse período inteiro. E quando soma a cota com rendimento mensal, aí você vê esse gráfico aqui de preto, ó. Então vem numa crescente, né, ao longo do tempo. O fundo imobiliário é bom porque ele tem tanto o potencial de valorização da cota como o dividendo que é isento de imposto de renda. Então isso aí é muito interessante, né? Se a cota ela andar meio de lado, como é o caso aqui, o dividendo ele ajuda a subir, né? E é até bom que o seu ganho seja em dividendos, porque é isento de imposto de renda, né? Vamos lá, né? Então aqui nessa parte aqui do relatório nós temos a carteira, né, de dividendos com 7 prédios comerciais e 8 de logística, né? E ele fala aqui da renda por estado, né? 58,67% do que é pago em dividendo vem de São Paulo, né? 14,33% em Minas Gerais, né? Que como a gente vai ver lá no final, ele tem só um imóvel em Minas Gerais, né? Deixa eu ver aqui, ó. Que é esse centro de distribuição. Não. Desculpe. Que é o centro de distribuição Pouso Alegre. Tá aqui, né? Ele tem apenas um. Esse centro de distribuição ele dá 14,33% do fundo, né? Da receita. Então, apenas um imóvel. O resto em São Paulo e 27% no Rio de Janeiro, né? Então ele é mais concentrado em São Paulo, como a gente pode ver, né? 68% da renda do fundo, né? Que é isso que eu gosto de ver, né? Não é a quantidade de imóveis, é quanto de renda que tá vindo, resultado, né? Do resultado do fundo, 68% é logística e 31% é escritório. Então nós podemos dizer que apesar de ser um fundo equilibrado em logística e escritório, ele é mais de logística do que escritório, né? Quase 70% logística. Então ele é predominantemente um fundo de logística. Esse fundo KNRI, certo? Os contratos, né? 45% atípico e 54% típico, né? Atípico é aquele contrato que ele impõe pesadas multas caso a pessoa saia antes do prazo, né? Então ele é bem mais seguro do que o típico, que pode ser cancelado a qualquer momento com uma multa baixa, geralmente é menos seguro, certo? Então tá metade. Isso é bom, né? Porque pelo menos a metade da receita ela tá, entre aspas, garantida, né? Com contratos atípicos. E a receita por reajuste, né? Ele vem sendo reajustado pelo IPCA, né? E pelo IGPM, ok? Principalmente pela inflação, né? A inflação sobe, o contrato de aluguel teoricamente tem que subir, né? Mas aqui nas distribuições nós vamos vendo que, vamos ver se há um aumento na distribuição dos dividendos, ó, 70 centavos, aqui aumentou, todo ano aumenta, né? Ó, 14, agora 2015 manteve igual, 92 centavos. E aqui em 2018 caiu, né? Então, apesar do aluguel aumentar com a inflação, mas aí você tem que se lembrar que a vacância física, né? Lembra lá, ó, desde 2015 ela vem aumentando, ó. O Brasil tá entrando em processo de crise, né? Bear market. Aí, ó, desde 2015 a vacância física tem aumentado. Então, talvez, apesar dos aluguéis estão aumentando, mas a vacância, por outro lado, tá aumentando, né? Muito. Então isso aí está ajudando a puxar os dividendos para baixo, tá? Essa é a minha conclusão aí. O tipo de contrato, né? O reajuste, nós falamos. Então quando nós vamos nesse setor aqui analisar a questão do vencimento dos contratos, né? Lembra que lá mais ou menos metade, né? São típicos e a outra metade é atípico. Então, quando nós vamos analisar o período em que vão vencer, você pode perceber que aqui, se somar, né, 97% dos contratos eles vencem de 2020 em diante, né? Então, é aquela história, né? Será que os inquilinos serão renovados? Quais são os termos do contrato? Né? Os aluguéis, como é que vai ser? Então, até 2019 a gente tem uma certeza aí, né, o ano que vem, que nós vamos ter os contratos. Agora, de 2020 em diante, já começa a vencer os contratos, né? Então, isso aí. E nós temos revisionais aqui, né? Inquilinos contestando o valor do aluguel,
certo? Então a perspectiva futura é que logo os contratos eles vão vencer, né? Em 2020 vão começar a vencer 62%, né? Por outro lado, eles vencem de 2022 em diante, né? Então, nós temos aqui 35% que vão vencer até 2021 dos contratos todos. Né? É um percentual aí considerável, tendo em vista a vacância que nós temos, né? Então, é um percentual considerável. Então, ele mostra aqui para fechar, né, o relatório, o saldo inicial e o saldo final, né? Nós temos aqui, ó, o saldo inicial em 1º de novembro de 2018 era 227 milhões e distribuiu receita, taxas de administração, benfeitorias, não sei o que, terminou em 222 milhões, né, o caixa. Então queimou caixa, né, nesse mês, e pelo que eu pude ver ele já vem queimando caixa há alguns meses, né, e agora isso vem se impactar na distribuição de dividendos, que diminuiu para tentar equilibrar mais as contas, né. Então, para concluir aqui o vídeo, aqui estão algumas fotos de alguns imóveis, né, centros de distribuição, prédios comerciais. Para concluir aqui o vídeo, é um fundo que já foi melhor, mas agora ele vem enfrentando problemas, né? Mas por outro lado, não é só ele que vem enfrentando problemas, outros imóveis, fundos imobiliários do mesmo setor também estão enfrentando problemas. Por conta da crise, né? A crise ela atinge primeiro o comércio, varejo, né? E empresas em geral. Mas é um fundo muito sólido, né? Muito grande, com alta liquidez e bem administrado, porém com problemas. E eu vejo futuramente, com a recuperação do Brasil, eu vejo aí uma recuperação também do fundo, lenta, né? Mas uma tendência agora de recuperação no médio, longo prazo. A curto prazo, não acho que as coisas possam melhorar, tá bom? Só minha opinião pessoal, não é um conselho de investimento. Mais uma vez, você tem que buscar aí suas próprias análises, tá certo? Mas, enfim, eu espero que esse vídeo tenha esclarecido você aí sobre este fundo. E qualquer coisa, qualquer dúvida, deixa abaixo nos comentários ou alguma sugestão, tá certo? Um abraço e até o próximo vídeo.